Eu saúdo meus irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A glória de Deus, quero deixar aqui uma reflexão para todos nós. Vimos meditar na palavra do Senhor. E eu quero deixar aqui uma passagem, uma referência que está no Evangelho de João, no capítulo 36, que diz, no capítulo 8, no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus amados, essa palavra, não quero entrar muito no contexto, mas essa palavra fala sobre o discurso de Jesus, sobre a sua missão, sobre a missão de Jesus. E qual era a missão do nosso Salvador? A Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único, para que todo aquele que cresce não perecesse, não morresse, mas tivesse uma vida eterna. Então o objetivo de Jesus, a sua missão, era para nos salvar, porque nós estamos afastados, constituídos da glória de Deus, por causa do pecado, que entrou no mundo pela desobediência de um homem. Então, agora Jesus ele sai da sua glória, Ele desce aos céus, nasce de uma mulher, de uma mulher, Maria, nossa irmã Maria, concebido pelo Espírito de Deus, e esse menino ele vai crescendo, crescendo com conhecimento de Deus, e esse menino ele veio para nos salvar. A missão de Jesus foi vir resgatar o que havia perdido. Evangelho de Lucas, no capítulo, não fala memória, acho que é no capítulo 16 ou é o 19, onde vai falar sobre Bartimeu. A Bíblia diz que em Lucas 19, louvado seja o nome do Senhor, em Lucas, Evangelho de Lucas, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aonde Jesus vai falar, Evangelho de Lucas, eu gosto muito dessa passagem, Evangelho de Lucas, no capítulo, o capítulo 19, onde vai falar sobre Zaqueu, sobre Zaqueu. E Jesus, ele vai falar algo para Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, a missão de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, é buscar, ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, quando eu li aqui em João, Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 36, se nós formos analisar o contexto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ver a missão, Jesus vai discursar, vai falar sobre a sua missão. E aqui ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem pode nos libertar, aleluia, do pecado, da escravidão do pecado, é só Jesus Cristo. João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, é esse Cordeiro que veio para tirar o pecado, para nos salvar. Então, Jesus Cristo, ele é o libertador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque nós vamos ver
uma profecia que o profeta Isaías ele tinha já falado lá em Isaías 61, versículo 1 e 2, onde o profeta ele vai falar sobre a missão libertadora do Filho de Deus, né? E em Lucas, no capítulo 18, versículo 19, se cumpre essa promessa, se cumpre essa profecia, louvado seja o nome do Senhor, sobre a missão de Jesus, onde Lucas, o evangelista Lucas, ele vai escrever no capítulo 4, perdão, meus amados, e no versículo 18 e 19 ele vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os aquebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar um ano aceitável do Senhor, né? Então, o que eu quero falar hoje aqui é sobre o libertador dos escravos do pecado. Então, para nós, louvado seja o nome do Senhor, sermos libertos dessa escravidão, nós precisamos conhecer Jesus Cristo. E por isso que ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nesse mesmo capítulo nós vamos ver, aleluia, que Jesus ele vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Então aqui, quem pode nos libertar verdadeiramente só é o Filho, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então quem nos liberta para que nós venhamos ser livres e não venhamos ser mais escravos do pecado é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Romanos 11, capítulo 11, versículo 26. Paulo ele vai citar uma profecia de Isaías. E vai dizer: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo também vai escrever: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tá vendo? Paulo aqui ele vai falar que ele nos tirou da potestade das trevas, ou seja, ele nos tirou das trevas, ele nos tirou do lamaçal, ele nos tirou, ele nos libertou do lamaçal, onde nós estávamos sendo escravos, aleluia, de Satanás, nós estávamos sendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, preso por essa escravidão que nos prendia. Mas aí Paulo ele vai dizer: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o libertador dos escravos do pecado. Eu já falei que Jesus Cristo, ele é o libertador do mundo. Então agora eu quero falar sobre também que ele é libertador do escravo do pecado. Ou seja, somente Jesus Cristo tem autoridade para libertar o homem do pecado, porque ele venceu o pecado. João 8, nós vamos ver aqui 46. João 8,46 diz assim: mas porque vos digo a verdade, não creste? João 8,46, perdão. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não creste? Jesus perguntou: quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não creste? Jesus está dizendo: se eu estou dizendo a verdade, por que vocês não creste?
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, porque isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Falando aqui ele estava falando isso para os fariseus, né? Para aquele povo que queria prender, mas aqui ele traz algo para nós. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Então, meu amado, você escute essas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Apocalipse, no capítulo 1, para nós aqui finalizar, em Apocalipse, significa o livro da revelação, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo João, ele vai escrever o que Jesus Cristo, ele vai escrever que Jesus Cristo é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 18, Paulo ele vai também falar, ele vai afirmar que libertados do pecado foste feitos servos da justiça, tá vendo? Libertados do pecado foste feitos servos da justiça. Louvado seja. Outra referência João, João 8 que eu falei aqui, João 8, versículo 32, Jesus vai dizer: "E conhecereis a verdade vos libertará", ou seja, Cristo Jesus é a verdade que nos liberta. Jesus é a verdade. Ele é quem nos liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Jesus Cristo, ele é o libertador do homem. Ele é o libertador do domínio de Satanás. Jesus Cristo é o libertador da escravidão do pecado. É o libertador do inimigo e o opressor. Ou seja, ele veio para quê? Para libertar os cativos. Jesus ele veio para libertar os cativos. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a mensagem que eu deixo para cada um de nós, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu amado, para nós sermos livres, nós precisamos deixar Jesus Cristo nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que conhecer a verdade, nós temos que conhecer as Escrituras, para depois nós não estarmos sendo enganados por falsos profetas, por falsas doutrinas. E aqui eu estou falando da palavra de Deus, dentro da palavra, para você entender que só Jesus Cristo, só o Filho, pode nos libertar. Qual ele fala: verdadeiramente sereis livres, né? Só o Filho, só Jesus pode nos libertar. Assim como ele libertou a minha vida, assim como ele libertou vários outros, ele também quer te libertar dessa escravidão, a qual você está preso, essa escravidão do pecado. Aleluia. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.